Olá, vamos dar início a mais uma aula, análise de variância, também chamada de ANOVA, e vamos ver um caso específico, que é o caso mais simples, que é o delineamento completamente aleatório, um único fator. Bem, o objetivo da análise de variância é avaliar a diferença de 3 ou mais médias amostrais. Vimos até agora o teste T, por exemplo, ou intervalo de confiança para uma média amostral ou para duas. Então agora nós vamos ver os casos de 3 ou mais médias, certo? Então, o H0 é dado por média 1 igual a média 2, igual a média 3, igual a média 4, etc., até média n. No entanto, o H1, como nós temos um conjunto de médias em H0, que podem ter uma combinação diferente de resultados, o H1 é dado por essa frase mesmo. Pelo menos uma das médias difere das demais. E você vai ver que se nós rejeitarmos o H0, o resultado de H1 ainda não é um resultado conclusivo, porque dizer que uma das médias difere das demais, nós podemos ter duas diferentes, três iguais, uma combinação grande de resultados. Então o H1 ainda não é um resultado conclusivo e nós vamos ter que partir para uma segunda análise. Daqui a pouquinho falamos sobre ela. Bem, mas se nós temos três médias amostrais, nós poderíamos perguntar, bom, vamos utilizar vários testes de estudo. Fazer um teste para média 1 igual a média 2, depois para média 1 igual a média 3, média 2 igual a 3, vários testes de hipótese. E por que nós não podemos fazer isso? Porque o teste de hipótese ele é feito apenas para duas, porque se for feito para três, nós vamos ter um problema, que é apresentado nesse quadro. Observe que quando nós temos dois grupos, nós temos uma comparação possível. Portanto, o alfa, que era dado por 5% ou por 1%, ele é mantido em 5% ou 1%. No entanto, se você tiver números maiores de grupos, 3, por exemplo, o número de comparações também aumenta. E com o teste T, aumenta o nível alfa. Você indicou que era 5, mas se você fizer 3 comparações, ele vai deixar de ser 5 e vai passar a ser 14 para 5%, ou 3 para 1%, ou seja, você vai aumentando. Para 4, você vai ter um alfa de 0,26 e assim por diante. Nós não queremos aumentar o nível de significância do teste, queremos que ele fique realmente baixo. Você já sabe por quê. Então, veja, é necessário usar uma outra técnica. Essa outra técnica é a análise de variância. Muito bem. Qual que é a lógica da análise de variância? Vamos pegar aqui uma situação totalmente real. Nós temos 4 grupos, portanto 4 amostras e 4 médias, não é? E nós queremos verificar se existe diferença entre as médias. Observe que não há variação dentro dos resultados de cada grupo. Bom, isso é uma coisa irreal, não é? E aí, o que a análise de variância faz? Ela compara as médias entre os grupos em relação às médias dentro dos grupos. Nesse caso dessa tabela, nem precisaria fazer qualquer coisa relativa à estatística, basta olhar e ver que tem diferença entre todas as médias, porque não tem variação. Mas isso não é o que vai acontecer na prática, né? Então, a lógica da análise de variância é realizar cálculos, veja só, estão eles aqui, e o que nós vamos fazer é obter, assim como nós obtivemos um T observado, um Z observado, nós vamos ter aqui um F observado, o F de Fisher, né? Então, o F observado vai ser a comparação entre o quadrado médio entre as médias dos grupos em relação ao quadrado médio dentro dos grupos. Se entre for bem maior do que dentro, é porque tem uma diferença estatística. Lógico que o que é grande e o que é pequeno, a gente vai obter pela distribuição F, de Snedecor, que é essa distribuição aqui, uma delas, né? Você vê que ela começa em 0, não começa em negativo, porque é uma proporção ali entre variâncias, não é isso? Entre variabilidade, então não vai dar negativo mesmo. E aí você observa que nós vamos ter um cálculo de probabilidade semelhante ao que nós tivemos anteriormente. Nós vamos calcular, a partir do F observado, o valor de P. Não é? Esse valor de F observado aqui é imenso, 14.955.
Se você for calcular através do software, felizmente, né, nós vamos ter que o valor de P é um valor bem pequenininho. Veja só o valor de P. E aí nós vamos ter a possibilidade de rejeitar H0. Muito bem. Lembrando aqui o nosso H0, nós vamos ter então que pelo menos uma das médias difere das demais. Mas isso ainda não é conclusivo. Quem é diferente de quem? Nós temos duas médias iguais, diferente da terceira, que é diferente da quarta, e assim nós podemos fazer uma combinação aí de resultados. Nós precisamos ir à frente. Então, o que nós devemos, depois de rejeitar H0, numa análise de variância, o que nós devemos fazer? Nós devemos utilizar um teste chamado teste pós-Hock, por exemplo, o teste de Tukey. Existem outros, nós vamos falar do teste de Tukey. Veja, o teste pós-Hock, ou testes pós-Hock, como o teste de Tukey, eles realizam cálculos diferentes do teste T-Student. Então, por essa razão, né, não há o aumento do nível alfa, ok? Então, o teste já é feito para isso, diferente do teste T-Student. Então, se eu estiver trabalhando com 5%, é 5%, 1 é 1, sem problema nenhum. Então, quando nós, no caso anterior, vamos lá, faz de conta que nós temos aqui justamente um teste pós-Hock de Tukey. Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando cada uma das médias amostrais com relação às demais. Tá certo? Então, este valor, 0,061, é um valor de P. É como se a gente estivesse fazendo vários testes T, só que agora nós estamos fazendo o teste de Tukey. Perfeito? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a comparação da média do grupo 1 com a média do grupo 2. Então, como esse resultado é um resultado menor que 5%, né? O alfa nosso, se a gente não fala nada, vamos indicar que ele é 5%, nós poderíamos rejeitar uma hipótese, né, subentendida aí H0, de igualdade entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Portanto, existe diferença entre essas duas médias. E o valor abaixo, 0,010, esse também é um valor de P, que indica a diferença entre o grupo 1, né, a média do grupo 1 e a média do grupo 3. E abaixo ainda, 0,035, é um valor de P também, que compara a média do grupo 1 com a média do grupo 4. E na outra coluna a mesma coisa, e na última coluna a média do grupo 3 com a média do grupo 4. Então, se você der uma olhada rapidamente, mas não precisa ser rapidamente, nos valores de P, né, você vai ver que todos os valores de P são menores que 5%. Portanto, todas as médias amostrais são diferentes de todas aqui. Não é isso? Nem sempre isso vai acontecer. Isso aqui é um exemplo de um caso específico. Para que a gente possa apresentar esse resultado de uma forma um pouco mais palatável para quem está lendo um trabalho, não é? Nós devemos apresentar uma tabela. Veja a tabela aqui. Essa tabela indica na primeira coluna os grupos, os nomes dos grupos. A gente tem grupo 1, 2, 3 e 4, mas se você tiver os nomes, melhor colocá-los. Depois a média de cada um dos grupos e o desvio padrão. O desvio padrão você pode obter a partir da estatística descritiva. Não é? Muito bem, e o que são essas letras? Essas letras são as letras que vão indicar se existe diferença ou não entre as médias amostrais. E elas derivam do valor de P. Então, observe que nós temos A, B, C e D. Por quê? Porque todas as médias são diferentes, então eu tenho letras diferentes. Letras diferentes, médias diferentes. Observe que abaixo da tabela nós fazemos uma chamada indicando médias seguidas de pelo menos uma letra igual, indica não significância estatística. Não significância é igualdade, ok? Valor de P maior que 0,05. Mas muito bem, a nossa interpretação aqui, a nossa análise, é que a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2, maior que a média do grupo 4 e maior que a média do grupo 3. Por quê? Porque a partir dos valores de P, eu aí sim posso olhar para as médias para indicar essa grandeza. Então veja, 426 é maior do que todas as outras. 264 é maior que a média 3 e 4. E 248 é maior que a média 3. Então essa seria a análise, a interpretação
do resultado final, ok? Muito bem. Vamos para mais um exemplozinho? Vamos lá. Nós temos um resultado já para o teste de Tukey e eu assinalei em vermelho um valor de P, um único valor de P, que indica não rejeição de H0, um valor de 9,29%, ou seja, passamos dos 5%, portanto não podemos rejeitar o H0 subentendido da comparação entre o grupo 3 e o grupo 4. Portanto, a nossa tabela agora é diferente. Observe que nós temos A, B, C e C, ou seja, justamente o que está indicando o valor de P de 9%, 9,29%. Portanto, a média do grupo 3 e a média do grupo 4, essas médias são iguais, portanto, C e C. Como dica, né, é fazer a análise comparando a primeira média com todas as outras, depois a segunda com as demais e assim sucessivamente. Essa é a melhor maneira, fazer por coluna e ir inserindo as letras na tabela, tá certo? Então aqui, para finalizar realmente a análise, nós teríamos que a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2 e maior do que grupo 3 igual a 4, ou seja, o grupo 3 e o grupo 4 apresentam as menores médias. Se em sua pesquisa você deseja, por algum motivo, trabalhar com a menor média, tanto a 3 quanto a 4 seriam iguais e menores que as demais. Se porventura, digamos que o processo do grupo 3 polui menos e, portanto, essa é uma segunda variável que você iria observar, então você poderia trabalhar com o grupo 3. Né? Se você tem uma outra variável, sendo essas duas médias iguais, uma outra variável poderia fazer o desempate. Né? Ou se ela é mais lucrativa, se é mais rentável, aí vai depender da sua pesquisa. Tá certo? É isso aí. Um abraço.